Então, hoje nós vamos para a nossa última aula do curso de Ray RDIP para telecomunicações. Hoje, especificamente na aula 4, a gente tem o intuito de aprender como criar um agente de RL customizado usando o Ray RDIP. Então, os objetivos da edição de hoje eles são mais ousados em relação às aulas anteriores. Eu diria que nas aulas anteriores a gente tentou meio que fazer um balanço, puxando mais para a prática do que para a teoria. Hoje eu acho que a gente vai reverter essa situação, então é uma aula que vai exigir um pouco mais de atenção, porque já que o objetivo é customizar um agente de aprendizado por reforço, então tu precisas ter a noção de como um agente de aprendizado por reforço funciona, como funciona a técnica específica que tu está analisando, para aprender como alterar e talvez aperfeiçoar o estado da arte de uma determinada técnica. Então, objetivos da edição de hoje são introduzir essa arquitetura do Ray para aprendizados por reforço, entender o módulo RL Model, que é o módulo que é utilizado para customização de políticas no Ray. Depois disso, aprender sobre o módulo Learners para fazer a otimização dessas políticas. E, por fim, entender como funciona a classe Algoritmos, que é a classe que vai coordenar essas duas classes anteriores, tanto o RL Model quanto o Learners, dentro da estrutura do Ray RL-Lib. Então, para montar essa aula, eu tive que tomar uma decisão um tanto difícil. Eu acho que já ficou claro, né, de alguns comentários que eu fiz em aulas anteriores, que eu utilizei bastante o Ray na minha tese, e eu peguei um período do Ray que foi um pouco difícil, porque a partir da versão 2.10, eles decidiram fazer uma transição de API, na qual eles começaram a mudar a forma como o código deles estava organizado. Então, eu acho que quando se mexe nas APIs mais abstratas, mas em cima que é só rodar um código que já está pronto, para o usuário que trabalha só dessa forma, a experiência não mudou tanto. Mas para o usuário que precisa alterar a forma como as políticas estão funcionando, houve uma boa alteração a partir da versão 2.10. Então, eu tentei, durante minha tese, eu acho que quando eu iniciei, eu já estava na 2.11. Então, essa nova API, ela estava em um estágio inicial. Eu acabei optando por trabalhar na API antiga. Mas para o curso, eu fiz um esforço, então, de aprender como a API nova funciona para trazer o conhecimento de como implementar um novo agente de RL dentro dessa API nova do Ray, que vai se consolidar na versão 3. Atualmente, a gente está na versão 2.41, e provavelmente por esse ano que vem a gente deve ter a versão 3, onde a gente consolida, de fato, a utilização de toda a API nova. E só para vocês terem uma noção sobre a questão da organização do código, na API nova, por exemplo, nós temos 5 classes principais, onde a gente vai abordar durante esse curso essas primeiras 3 classes, que são o Learner, o RL Model e o Algorithm Config. Enquanto que na API antiga a gente tinha 8 classes diferentes que compunham ali o nosso espaço de customização de agente de RL. Então, qualquer técnica de RL que tivesse que ser implementada, teria que ser implementada dentro dessas 8 classes. Enquanto agora a gente tem uma simplificação maior, então é até mais fácil de entender como tudo está organizado. Então, a gente volta para uma figura clássica que tenta mostrar a estrutura geral da arquitetura do Ray. Então, algumas coisas aqui a gente abordou bastante, né? Então, por exemplo, eu tenho um agente, esse agente vai interagir com o ambiente, esse ambiente vai me retornar as experiências que foram obtidas, no caso a observação, a recompensa, e se o episódio acabou ou não. Esse conjunto de experiências, ele vai ser sempre armazenado dentro do que a gente chama de batches, dentro da nomenclatura do Ray. E esse conjunto de experiência vai ser usado pelo algoritmo. Esse algoritmo vai ter o conjunto de políticas que normalmente são as nossas redes neurais, quando a gente está trabalhando com aprendizado profundo. Então, o algoritmo ele vai ser responsável por atualizar essa rede neurais, atualizar as políticas de acordo com as experiências que foram obtidas. E o algoritmo ele também vai gerar o que a gente chama de rollout workers, que eu vou congelar essa rede neural, eu vou congelar ela para cá, não estou mais aprendendo nada, não estou atualizando os parâmetros dessa rede neural. Esse rollout workers vai interagir com o ambiente através aqui do agent. Então, esse agente, as ações que estão sendo geradas por ele,
na verdade são ações de uma política de uma rede neural que está congelada. Ele não está aprendendo. Então eu tomei uma ação, apliquei ela no ambiente. Eu não vou aprender diretamente com essa ação. Eu vou tomar primeiro um conjunto de ações, quando eu tiver um batch pronto, aí sim eu venho para o algoritmo e inicio o processo de aprender e atualizar a política. Então, dando essa explicação geral, né, a gente precisa então montar uma estrutura para compreender o principal ponto da aula de hoje, que é o algoritmo. Então, só dessa explicação que eu dei para vocês, a gente já consegue... Eu até botei no slide, né, para a gente refletir um pouco mais sobre ele. Só olhando para essa estrutura, eu já consigo perceber algumas funções que o algoritmo tem. Primeira, o algoritmo vai ter que trabalhar com batch de experiências. Então, são um conjunto de várias ações, de vários estados e várias recompensas. Ele vai utilizar esse recurso para atualizar uma política, que é uma rede neural. Então, ele vai atualizar os pesos da rede neural de forma a maximizar o retorno que ele está obtendo. E ele também precisa congelar essa política para aplicar nos rollout workers, que vão ser os responsáveis por gerar as ações no ambiente. E assim ele fecha um ciclo, né? Porque essas ações de uma política congelada vão gerar um novo conjunto de experiências que ele vai utilizar. Então aqui a gente já consegue... eu voltei, né, só para a gente frisar ainda mais esse conjunto de ações que o algoritmo precisa implementar. Então quando a gente vai falar sobre uma classe de algoritmo no Ray, que seria a classe que agrupa todo o funcionamento, tudo que um algoritmo precisa fazer, a gente vai ver essas funções que a gente citou da arquitetura. Então, ó, uma classe de algoritmo no Ray, ele precisa ter uma classe de treino. Essa classe de treino, ela vai ser responsável por fazer o update, que é aqui dentro de uma outra classe chamada Learner, ele vai ser responsável por atualizar a política. Mas a gente também tem dentro dessa classe algoritmo, o que ele chama de Envy Runner Group, que é o que substituiu os Rollout Workers. E esse cara, ele não precisa atualizar as políticas da rede neural, ele só precisa usar uma rede neural congelada para interagir com o ambiente e obter as nossas amostras do ambiente, que vão compor o nosso batch de experiência. Então a gente sempre vai ter esse ciclo, né? Usa uma política congelada, pega a informação do ambiente em vários passos, depois usa essa informação e atualiza a política. Então essa é a estrutura geral de um algoritmo. E agora a gente vai tentar entender as minúcias de como essa classe de algoritmo funciona. Deixa eu beber um pouco d'água. Perfeito. Dentro de uma classe de algoritmo, o responsável por gerar as ações, a parte principal desse algoritmo é a rede neural. Dentro dessa estrutura aqui, a rede neural, então, no caso, seria a política. Por que ele é o principal? O algoritmo, ele precisa otimizar a política, que é a rede neural. Então, o algoritmo precisa interagir com a rede neural. O Rollout Worker é uma rede neural congelada que vai gerar ações para o ambiente e vai obter observação. Então, olhando para essa estrutura, vocês percebem que a política por si só, ela é como se fosse um elemento central de tudo. Então, o Ray, ele organizou, dentro dessa estrutura, o que ele chama de RL Model, que seria, então, uma classe responsável por coordenar as redes neurais da minha arquitetura. Então, por exemplo, nesse RL Model 1, que ele dá como exemplo, ele tem duas redes neurais. E aí existem diferentes métodos de aprendizado por reforço. Existem métodos que utilizam apenas uma rede neural, tem métodos que utilizam duas, tem métodos que utilizam três. Então, dentro dos algoritmos que vocês vão implementar, ou dos algoritmos que já estão implementados, a quantidade de redes neurais que compõem o RL Model, ele depende do método que está utilizando. E aqui nessa imagem também mostra outro aspecto interessante, que é a rede neural, ela vai receber observações, e a partir dessas observações, ela vai gerar as ações. Então, o RL Model é o cara responsável por formatar essas observações de uma forma que a rede neural entenda. Então, pode acontecer, a minha observação é uma imagem. Então, ela é uma imagem de 50 por 50 pixels, por exemplo.
Só que normalmente a entrada de uma rede neural, ela precisa ser flat, ela precisa ser um vetor que tem uma dimensão. Então aqui a gente tem duas dimensões. Aí eu poderia fazer um RL model que pega essa entrada de 50 por 50 e transforma isso em, bora lá, 5 vezes 5, 25, transforma isso em um vetor de por 1. Aí isso aqui eu consigo fornecer como entrada para minha rede neural. Então, por exemplo, eu poderia ter um RL model que processa essa informação de 50 por 50, transforma isso em um vetor de 2.500 posições e aplica como entrada da minha rede neural. Aí outro ponto importante, quando eu estou criando a rede neural, eu já precisaria saber, olha, a minha entrada é 50 por 50, então eu vou ter 2.500 neurônios de entrada. Então, começa a perceber que o RL Model é o cara responsável por fazer toda não só criar a rede neural, mas como fazer a interface pela qual a gente vai se comunicar com a rede neural. A interface no qual eu alimento as observações e na qual eu gero minhas ações. E aqui outro comentário interessante, para quem já trabalhou com redes neurais, e não necessariamente aprendizado por reforço, a gente tem duas bibliotecas muito famosas para cálculo de gradiente, que é uma ferramenta, né, essencial para atualização de pesos em uma rede neural. E as duas ferramentas mais famosas são o PyTorch e o TensorFlow. Então, dentro do Ray, normalmente os RL Models padrão, eles foram pensados nessas duas, em criar redes neurais obedecendo essas duas estruturas, essas duas bibliotecas, que no caso são o PyTorch e o TensorFlow. Então, muito do código que a gente vai ver também está ligado a essas duas bibliotecas. Então, aqui eu tentei sumarizar os principais objetivos de uma classe RL Model. A primeira seria, então, criar uma rede neural. Ele vai ser um módulo que vai dizer quantas camadas tem a tua rede neural, quantas entradas tem ela, quantas saídas tem, se tu vai utilizar, qual é a camada de normalização que tu vai utilizar. Eu quero criar um LSTM, ou então uma camada de atenção para o meu agente de RL. É dentro do RL Model que tu vai ter que trabalhar. Então, porque é ele que vai definir a estrutura da tua rede neural. E ele vai ter três funções que normalmente vão ser utilizadas para a interação com o RL Model. A primeira é um forward do train, que é basicamente a função que a gente vai usar quando a gente está computando, a gente está fornecendo uma observação, está computando uma ação e a gente quer calcular os gradientes, justamente para fazer a atualização de peso. Aí forward train, porque o processo de treinamento normalmente é o processo no qual a gente faz a atualização de peso. Outras duas funções que a gente vai ter vai ser a forward inference. No processo de inferência, normalmente eu não estou mais treinando a minha rede neural. Então ela vai se diferenciar do forward train, porque normalmente aqui a gente vai desabilitar os gradientes, os cálculos de gradiente, porque a gente não está mais treinando a rede neural. Então a gente só quer realmente alimentar ela com uma observação e gerar uma ação. E a gente também tem um método aqui de exploração. Na exploração, o que acontece? Em alguns métodos de IRL, ele tem um comportamento exploratório no qual, se eu tiver um valor sendo sorteado entre 0 e 1, e aí eu defino, por exemplo, que se eu tirar um valor acima de 0,5, eita, fiz o contrário aqui. Se o meu valor... Eita, deixa eu apagar aqui, só para ficar mais didático. Então, se eu tirar um valor onde x é maior do que 0,5, eu posso escolher, eu vou utilizar a minha rede neural para tomar uma decisão. Mas se eu tirar um valor menor, x menor do que 0,5, eu posso escolher tomar uma decisão aleatória. Porque o que acontece? Normalmente, quando tu treina bastante o teu modelo de rede neural, ele meio que vai afinando ali o conjunto de decisões que ele pode tomar. Então, normalmente o agente de aprendizado por reforço, ele começa tomando decisões que são muito aleatórias, porque ele não sabe nada sobre aquele ambiente. Mas conforme ele vai aprendendo, o conjunto de decisões que ele começa a acreditar que são boas diminui muito.
Então ele começa a tomar só algumas decisões. Mas em determinados momentos é bom que ele mantenha esse comportamento de explorador durante o treinamento, porque às vezes algumas decisões que no início pareciam ruins, depois podem parecer melhores. Mas por causa desse comportamento de a gente estar treinando a rede neural, ele meio que esquece essas decisões. Aí então esse Forward Exploration seria justamente para lidar com esse tipo de comportamento e poder fazer que mesmo depois de longas etapas, né, de treinamento, ele ainda consiga explorar o ambiente de forma meio que aleatória, justamente para confirmar que algumas ações que realmente foram consideradas ruins antes continuam sendo ruins, ou que de repente estava errado e na verdade elas são boas. Então esses são os meios, né, e são as funções do ORL Model e também são os meios de interação com ele. Então, seguindo essa linha de raciocínio, a gente vai agora para o nosso código, e nosso principal objetivo é enxergar no código de implementação do ORL lib, do Ray, tudo que a gente explicou aqui nesses slides. Então, deixa eu mudar aqui. De novo, né? Nós estamos utilizando... Deixa eu ver aqui. Perfeito. Nós temos o nosso repositório. Aqui dentro dele, deixa eu aumentar a letra. A gente tem a edição 4. E dentro dessa edição 4, nós temos 3 notebooks que vão ser usados para essa aula. Vai ter um notebook extra que eu vou disponibilizar, mas ainda não está disponível agora, porque eu não consegui terminar. Mas eu vou disponibilizar futuramente. Mas os 3 notebooks extras que a gente vai estar trabalhando durante a aula, e agora nesse momento eu vou falar sobre o primeiro. Então, nesse notebook, a gente vai tentar, então, entender como funciona o ORL Model dentro dessa lógica de criar políticas customizadas. Então, como esse tópico da aula de hoje, ele é mais teórico, eu diria, e eu digo teórico do ponto de vista, a gente não vai botar tanto a mão na massa criando os nossos próprios ambientes, mas sim a gente vai tentar entender a implementação do Ray. Então, eu escrevi bastante no notebook para tentar facilitar o entendimento de vocês sobre o código, a forma como ele está organizado. Então, foi organizando aqui alguns links, alguns conceitos de que o RayLib, da forma como ele organizou seu código para implementar agente de aprendizado por reforço. Então, vai ficar aqui para... A gente não vai lê-los agora, né, porque a maior parte dessas informações eu falei durante a aula. Eu só estou aqui referenciando para que vocês tenham essa noção de que vocês podem recorrer a esse material quando vocês tiverem dúvidas. Então, a nossa análise, de fato, ela começa a partir daqui. O que eu estou propondo aqui? Nós criarmos o nosso RL Model, que seria, então, o módulo responsável por criar a nossa rede neural e criar as funções pelas quais nós interagimos com a rede neural. E o primeiro ponto aqui que vocês têm que se atentar é, geralmente, quando eu estou criando o RL Model no Ray, eu preciso herdar uma classe base. E aqui, no caso, a classe base que eu estou herdando é essa Torch RL Model. E aqui, só de olhar para esse nome, a gente já consegue ver algumas coisas interessantes. Como, por exemplo, além do nome RL Model, né, que é justamente o que a gente quer herdar, as funcionalidades que a gente quer herdar, a gente também tem o nome Torch. Torch, como eu comentei para vocês, é o nome de uma biblioteca que normalmente computa os gradientes de uma rede neural, que vem do PyTorch, né? Então é interessante aqui a gente olhar que essa classe ela tem o nome Torch dentro dela. Aí quando eu abrir essa classe, vocês vão perceber que o Torch RL Model, ele herda uma classe RL Model, mas a classe RL Model ela é uma classe mais geral que implementa funcionalidades do nosso RL Model que são gerais, independentemente do framework que a gente está usando. Mas o Torch RL Model, ele herda ela e implementa coisas que utilizam funcionalidades específicas do PyTorch. Então, por isso que a gente tem esse fluxo de herança. Então, eu tenho uma classe RL Model, que é a mais geral. Aqui dentro dela, eu vou mostrar aqui para vocês de forma bem rápida. A gente tem um init, mas ó, vocês veem muitas coisas assim. Ó. Eu tenho uma função setup que não tem nada. Essa função setup ela foi feita, na verdade, para ser sobrescrita por uma classe que está herdando ela. Então, esse RL Model é o cara que vai montar a estrutura de tudo que uma classe RL Model deveria conter.
mas ela não implementa a lógica dentro dela. Aí o Torch RL Model, por sua vez, ele herda dessa classe RL Model, mas ele já vai implementar alguns detalhes das funcionalidades que precisam estar contidas aqui dentro. Então, olha, ele carrega aqui o seu compile, normalmente para compilar o modelo de rede neural. Ainda dentro dele, a gente percebe que ele tem algumas funções que a gente precisaria fazer o override. Inclusive, uma dessas funções é a função que a gente apresentou. Então, ó, o Forge Inference, o Forge Exploration, eles não foram implementados dentro desse Torch RL Model, justamente porque ele espera que tu herde essa classe para que tu implemente a lógica que tu queres para o teu agente customizado. Então, por exemplo, para o agente de PPO, quando os desenvolvedores do Ray resolveram desenvolver o agente de PPO, eles herdaram dessa classe Torch e implementaram dentro do RL Model toda a lógica de uma rede neural que corresponde ao PPO. Então, agora a gente volta aqui para a nossa classe, né, do RL Model que a gente está tentando criar. E a gente percebe que ele herda o Torch RL Model, então a gente herda tudo que vem lá do Torch RL Model e também do RL Model, porque o Torch RL Model herda do RL Model. E aí, perfeito. E aí, primeiro, antes de explicar função a função, vou mostrar para vocês o que é que tem dentro dessa classe. Ó. A primeira função que a gente tem aqui é a setup. Essa função setup ela é responsável por criar a nossa rede neural. Ela vai criar a estrutura na qual a gente vai aplicar as observações e gerar as ações. A segunda classe que a gente tem aqui, ó, é uma classe de inferência, que é tudo que eu já expliquei nos slides, né? Então essa classe, essa função, ela vai ser responsável por aplicar a observação na rede neural, gerar uma ação, e normalmente sem desativando os gradientes, para que ela consiga computar da forma mais rápida possível. A gente vai ter uma função de exploração, que é normalmente onde eu vou tentar manter uma certa randomicidade das ações da minha rede neural. E por fim o forward train, que é onde normalmente eu vou ter que deixar ativados o cálculo dos gradientes, para que eu consiga fazer a otimização da minha rede neural. Então agora bora falar sobre cada uma dessas funções. Eu peguei algumas funções básicas do Ray, tentei montar os exemplos e enchi de comentário o código, justamente para que quando vocês estejam olhando, avaliando esses códigos, vocês consigam perceber de forma mais clara onde cada coisa está acontecendo. Então, ó, como é... E aqui é interessante, porque aqui a gente começa a ver uma ligação com o ambiente. Como é que, ao fazer a criação da minha rede neural, eu sei quantas entradas ela precisa ter? A entrada da minha rede neural é a observação que eu obtenho do meu ambiente. Então, se eu tiver acesso ao espaço de observação do meu ambiente, eu sei como é a entrada da minha rede neural. E é exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Ó. Eu estou dizendo, ó, a dimensão de entrada da minha rede neural ela vai ser igual à dimensão do meu espaço de observação. O espaço de observação, se vocês lembram lá da primeira aula, né, a gente utilizou o Gymnasium para definir os espaços, né, de observação e espaço de ação. Então a gente está lendo aqui e esse shape vai me retornar a dimensão desse espaço de observação. E aí dessa forma eu já tenho uma informação, já sei quantas entradas minha rede neural vai ter. O outro parâmetro que eu estou usando aqui, eu estou usando uma variável na qual eu consigo definir lá na minha configuração do modelo a quantidade de neurônios que eu vou ter numa camada oculta. Então eu estou considerando aqui que a gente só tem uma camada oculta e eu consigo definir com esse parâmetro a quantidade de neurônios que eu vou ter nela. E o último parâmetro aqui, a última variável que eu estou definindo, é justamente a quantidade de saídas da minha rede neural. Quantos neurônios eu vou ter na minha camada de saída? Aqui nesse caso, eu pego o meu espaço de ação, que vem do meu ambiente, vejo quantas saídas ele tem, é justamente esse parâmetro n, ou poderia usar o shape aqui também, eu chegaria no mesmo resultado. E aí, com isso, eu sei qual é a saída da minha rede neural, que é o formato que o meu ambiente espera, para a gente conseguir fechar o loop, né? De geração com a rede neural, aplica essa ação no ambiente, retorna um estado, que é a nossa observação, e aplica de novo na rede neural.
Aí a mágica, na verdade, acontece tudo aqui, ó. Eu estou criando uma política que vai ser a nossa rede neural, e aqui eu estou utilizando, e aqui é uma parte interessante, ó. Eu estou utilizando uma... Bora tentar olhar aqui o que é esse NN. Eu importei uma biblioteca aqui em cima, e esse NN, ele vem do Torch, que é do PyTorch. Então aqui eu estou utilizando uma estrutura de rede neural que vem do PyTorch. Então voltando aqui para o nosso setup, então eu estou usando o PyTorch para criar nossa rede neural. Aí eu digo para ele, ó, eu quero criar uma estrutura sequencial, então as camadas elas vão ser sequenciais. Eu quero uma primeira camada, que é a nossa camada de entrada, que ela tenha uma quantidade de entradas que é igual ao nosso input dimension, que é justamente o nosso espaço de observação. Ela tem a quantidade que a gente definiu de neurônios na camada oculta, que é esse hidden dimension. A gente está utilizando uma função de ativação depois dela, que é uma ReLU. E por fim, a gente vai ter uma camada linear de novo. Então é uma rede neural bem simples para exemplificar. E essa camada linear, né, ela vai se conectar com a camada anterior, por isso a gente tem hidden dimension aqui na entrada dela. E a saída dessa rede neural, ela vai ser a saída que a gente definiu que está de acordo com o espaço de ação. E aí, por fim, então a gente finaliza aqui o nosso setup. O que a gente fez no setup? A gente entendeu qual é a observação do espaço de observação do espaço de observação do ambiente, espaço de observação do ambiente, e a gente entendeu também o espaço de ação do ambiente e o número de neurônios que a gente quer na camada oculta. Então se eu quisesse, de repente, colocar mais camadas aqui, então eu queria colocar mais uma camada aqui, eu só preciso harmonizar aqui as entradas e saídas, né? Mas pronto, tenho mais uma camada da minha rede neural. Se eu quisesse colocar uma estrutura mais complexa, um LSTM, uma camada de atenção, tudo isso é possível e basta tu mexer aqui. Só precisa sempre observar a quantidade de entradas e a quantidade de saídas, porque isso vai ser a tua via de interação com o ambiente. E agora a gente vai para as outras funções. E todas as outras funções, elas vão utilizar essa política que a gente criou, que é a nossa rede neural. Então, por exemplo, o Forward Inference. O que é que eu disse para vocês? O Forward Inference, normalmente ele está associado a uma etapa que não é mais de treinamento. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui, ó, eu estou desativando no PyTorch o cálculo de gradiente. Porque o cálculo de gradiente ele demora algum tempo para ser feito, então, se eu computar a saída de uma rede neural com os gradientes ativados, isso vai demorar mais do que quando eu computar essa saída da rede neural sem os gradientes ativados. Eu desativei eles porque eles não são necessários. Pego a minha política aqui, ó, que é o policy, aplico ela, o espaço de a observação que vem do ambiente, que está dentro desse batch observation, aplico isso. Aqui nesse caso, aqui é até um ponto interessante. Não sei se vocês lembram, na última aula, a gente teve uma discussão sobre por que eu não modelei o problema da alocação de recursos de rádio com saídas discretas. Porque olha o que acontece aqui. Quando eu estou modelando com saídas discretas, para fazer com que a minha saída seja 0 ou 1, eu preciso, na verdade, ter um neurônio para cada possibilidade de valor de ação. Então, imagina agora que eu tenho duas ações, 0 e 1. Então, na verdade, eu não vou ter um neurônio só de saída na minha rede neural cuspindo 0 e 1, porque não é assim que a rede neural funciona. Ela vai te dar um valor ali que é linear, que tem um espaço de variação grande. Então, o que normalmente se faz é, eu coloco 2 neurônios na camada de saída, vejo qual teve a maior saída dos dois, e digo, ó, esse neurônio é o neurônio que corresponde à saída 0, e esse é o neurônio que corresponde à saída 1. Pego o que teve a maior saída, então, se o segundo teve a maior saída, eu digo que a minha ação é 1. Se o primeiro teve a maior saída, eu digo que a minha ação é 0. É isso que eu estou fazendo aqui, ó. Então, eu aplico minha observação na rede neural, vejo a saída dela, e pego o argumento do que teve a saída com o máximo valor. Então, se eu tivesse 2 saídas, ele pegaria a saída que teve o maior valor e computaria só o índice dela. Aí sim, então o RL Model seria o responsável por transformar a saída da rede neural, que normalmente é um valor de linear,
no valor que a gente está esperando, no formato de valor que a gente está esperando. Está esperando discreto? Então aqui dentro dessa classe Arial Model, tu é responsável por fazer essa transformação. E aqui a nossa ação, então, ela vai ser um valor discreto. A segunda função importante é a função de exploração. Então, lembra que eu falei para vocês que depois de um tempo treinando um agente de aprendizado por reforço, é comum que a rede neural dele aprenda que determinadas ações elas são melhores. Só que em alguns cenários, ainda assim, a gente não quer que o nosso agente vá focando só nessas ações. A gente quer manter certa randomicidade para que ele continue a visitar ações com uma frequência menor, é verdade, mas ações que ele considerou ruim no início. Justamente para continuar verificando se ela realmente continua ruim, porque às vezes ela pode se demonstrar uma ação boa depois de um tempo. Então, esse Forge Exploration aqui eu implementei uma lógica que tenta trazer isso para vocês. Então eu digo, ó, eu tenho um epsilon de exploração que é igual a 0.2. Eu vou sortear um número aleatório. Se o número aleatório for menor do que 0.2, eu tomo uma decisão aleatória. Ou seja, 20% das vezes eu tomo uma decisão aleatória. E aí retorno essa ação aleatória. Os outros 80% das vezes, eu não vou usar essa ação aleatória. Eu vou usar a saída da minha rede neural. Então, eu pego o pódice, aplico a observação dele, e aí botei a saída da rede neural. E aqui é outro ponto interessante, que também a gente já discutiu em outras aulas. Dependendo do método que tu estás considerando, ele não vai te retornar a ação de fato, mas ele vai te retornar a probabilidade de tomar as ações. Então, bora voltar para o nosso exemplo. Eu tenho duas ações possíveis, a ação 0 e a ação 1. Então, essa saída da minha rede neural, ela não vai ser uma distribuição de probabilidade. Ela vai ser um número que um número pode ser 1000, o outro pode ser 10. Ou então um é 0.5, o outro é 2000. A gente aqui está utilizando uma distribuição do Torch, que é chamada categórica, e essa distribuição vai pegar essas saídas e transformar numa distribuição de probabilidade. Bora pegar um exemplo mais fácil, né? Eu tenho aqui que a saída do meu neurônio 0 foi igual a um valor 0.5. Enquanto que a saída do meu neurônio 1 foi um valor igual a 1. Então, o que essa função categórica aqui vai fazer, normalmente, é transformar essas saídas, que elas somam 1.5, em uma distribuição de probabilidade para cada uma das classes que tu está querendo. Então, considerando esses dois valores aqui que a gente definiu, o 0.5 corresponde a 1/3 de 1, né? Considerando se a gente estivesse calculando a probabilidade. Então, a probabilidade de a gente sortear uma ação 0 aqui seria 0.333, infinitamente aqui. E, por sua vez, a probabilidade de a gente sortear uma ação 1 seria o inverso disso. Seria o complemento disso. Então, ó, percebe que minha rede neural, ela não formata as saídas para o que eu quero. Mas aqui, a gente utilizou uma distribuição categórica do Torch para fazer com que os valores se transformem em uma distribuição de probabilidade. Aí o que acontece? Quem estiver usando esse Forge Exploration vai receber uma distribuição de probabilidade e ele vai pegar uma amostra dessa distribuição. Aí, às vezes, aqui ele pegaria o 0 com uma frequência menor e com frequência maior ele pegaria a ação 1. Então, detalhes aqui, né? Vocês estão vendo, eu posso retornar tanto a distribuição de probabilidade das ações, quanto também posso retornar as ações. E aí depende muito do método que vai estar interagindo com esse Arial Model. Tem métodos que sempre usam as ações, tem métodos que sempre usam a distribuição de probabilidade. E tem métodos que intercalam os dois. E aqui, por fim, a nossa última classe, a nossa última função, desculpa, ela é a função na qual a gente vai computar a saída da rede neural para uma observação específica que foi aplicada. Então, ó, peguei o self-policy aqui, que é a nossa rede neural, apliquei a observação. Mas tem um detalhe aqui que não estava disponível aqui dentro da inferência. Quer dizer, que estava disponível na inferência, mas não está lá embaixo.
que é esse aqui, ó. Vocês conseguem perceber que quando eu estou fazendo treinamento, e também eu considerei para o nosso exemplo de exploração, eu não estou computando os gradientes. Então, aqui na inferência eu não estava computando os gradientes, mas aqui no for de train eu estou computando. E por que eu estou fazendo isso? Porque essa informação do gradiente vai ser utilizada por outra classe que a gente vai ver depois, para ele conseguir fazer a atualização de parâmetros. Então, ele vai aplicar a observação na nossa rede neural, vai computar esses gradientes, e essa informação do gradiente vai dizer para a gente, poxa, olha, dado que eu tomei essa ação, eu estava nesse estado, eu tomei essa ação, eu obtive essa recompensa. E aí ele vai conseguir computar gradientes que nos levem no futuro para recompensas maiores. Então por isso a gente deixou os gradientes ativados aqui. E aqui, novamente, né, a gente tem o retorno para essa função de treinamento, uma distribuição de probabilidade que segue a distribuição categórica. Então com isso a gente fecha a nossa definição de URL model e a gente agora vai tentar fazer alguns testes com ela. Eu vou executar tudo que eu rodei até aqui em cima. Deixa eu só selecionar um kernel aqui para executar o nosso código. Por algum motivo está demorando aqui. Deixa eu tentar recarregar aqui. Só recarregar a janela, porque por algum motivo o VS Code não está encontrando aqui o kernel. Tá. Isso poderia ser um problema. Tá. A gente está tendo algum problema aqui para achar o kernel. Não sei porque o VS Code está com isso agora. Testei ainda agora. Mas ainda assim a gente vai conseguir refletir sobre tudo, porque tem os prints. Então a única diferença é que vocês vão ter que acreditar em mim que esses prints foram gerados no momento que eu fiz sem nenhuma alteração. Né? Mas acho que vocês acreditam em mim, então não vai ser um problema. Então olha o que eu estou fazendo aqui. Eu estou criando o nosso ambiente, que vai ser o CartPool. Ele já é o ambiente que a gente estava acostumado e estava trabalhando, né, em todas as outras aulas. E a partir desse ambiente, eu vou criar o nosso URL Model Spec. Esse URL Model Spec é como se fosse um construtor de URL Models. Então, para ele, eu vou passar a classe do nosso construtor, que é a classe que nós vimos lá em cima. Eu expliquei todas aquelas funções para vocês. Vou passar para ela também o espaço de observação do env. Vou passar o espaço de ação. E lembra aquela variável que nós definimos para dizer a quantidade de neurônios que a gente vai ter na camada oculta da nossa rede neural? Ó, a gente está passando a variável que vai definir isso aqui dentro desse model config. Então, quando eu fizer esse URL model spec build aqui, eu vou estar construindo aquela nossa classe, e ela vai ser uma classe funcional onde eu já consigo interagir com a rede neural que está dentro dela. Nesse ponto aqui é importante te lembrar que, como eu estou só mexendo com o URL model, eu não estou treinando a rede neural, eu só estou interagindo com ela. Então ela não está aprendendo ainda. E o que significa? Que os pesos dessa rede neural, eles são os pesos iniciais, que foram definidos aí pela técnica que tu definiu lá pelo PyTorch, de como os pesos vão ser inicializados. Mas não tem nada de aprendizado por enquanto. Aí o que eu consigo fazer aqui, ó. Eu gerei uma observação. Então, ó, peguei o nosso env, acessei o espaço de observação e criei uma amostra dele. Essa amostra, né, vai seguir a especificação do espaço de observação. Eu transformei isso para um torch, justamente porque, como a nossa rede neural ela foi definida em vetores usando PyTorch, eu preciso então converter essa amostra que eu venho do meu ambiente, que vem em uma especificação do NumPy, converto isso para Torch, e aí crio a nossa observação, nosso batch de observação. Aí eu até printo ele aqui embaixo. Ó. Essa é uma possibilidade. Aqui no for de inference, vou até voltar aqui em cima. O for de inference, para lembrar vocês, ó, eu aplico a saída de uma rede neural, aplico a observação na rede neural, pego o argmax e retorno a minha ação. Então é isso que a gente deveria ver aqui. Então, ó, apliquei no for de inference o batch de observação, gero a ação e printo ela aqui embaixo. Ó. E é isso que a gente está vendo. Ele tomou uma ação, que é a ação 1, que é um valor discreto. Então, minha rede neural ela computou diferentes valores ali. Se não me engano, a ação do nosso CartPool também é 0 e 1, né?
que é ir para a esquerda ou ir para a direita. E aí tomou a decisão 1 aqui, mas ele também poderia tomar a decisão 0. Aqui já na nossa função de exploração, a gente tem duas saídas diferentes para ela. Vou até retornar aqui para a gente lembrar, apesar de que não faz tanto tempo. Uma é, quando eu estou explorando, de forma randômica, eu retorno uma ação, que seria um valor discreto, e quando eu não estou explorando de forma randômica, eu computo as probabilidades de tomar cada uma das ações. Quando eu executei esse código, ele caiu no que seria a não exploração, ou seja, não está utilizando ações randômicas, e aí por isso aqui embaixo ele caiu aqui nesse cenário do else, e eu printo aqui, ó. Primeiro ele diz pra gente aqui o que é o nosso action disk, e aí diz, ó, eu sou uma classe categórica, que é uma distribuição de probabilidade do torch, que tem duas entradas, justamente porque a gente tem uma entrada para o 0 e uma entrada para o 1. A segunda parte aqui são os logits. Esses logits, eles são a saída da minha rede neural. Então aqui a gente vê que o que a rede neural cuspiu foi menos 0.8 e menos 0.5. E aqui, outro valor que a gente printa são as probabilidades, ou seja, é o torch pegando esses logits, que são as saídas da rede neural, e convertendo isso para uma distribuição de probabilidade. Então, ó, eu tenho 0.56 de tomar a ação 1 e tenho 0.43 de tomar a ação 0. E aí, se eu tirar uma amostra dessa distribuição, ele normalmente vai me computar mais ações 1 do que ação 0. E aí, outra coisa interessante, né? Para exploração, a gente manteve os gradientes ativos, ó. Aí a gente consegue retornar esses gradientes aqui. Então, se eu quisesse fazer qualquer tipo de atualização dos pesos da minha rede neural, computando os gradientes, dado aquelas ações que foram aplicadas, as observações que foram aplicadas na minha rede neural e as ações que eu tomei, eu conseguiria usar essa informação. E aqui, por último, que acaba sendo parecido, a gente tem o train do RL Model, que vai ser então responsável por nos retornar uma distribuição de probabilidade para cada uma das ações, e a gente printa isso aqui embaixo. Então, ó, o train, eu consegui pegar uma sample dessa distribuição. Quando eu pego uma sample dessa distribuição, ele vai rodar os dados da probabilidade e me tirar a ação que saiu. Então, aqui nesse momento ele tirou a ação 1, ele mostra aqui os logits e a distribuição de probabilidade que teve para ele. Então, é dessa forma, aqui a gente finaliza na URL Model, customizado, e é dessa forma que a gente interage com esse módulo, através normalmente dessas três funções. E agora eu selecionei mais um exemplo aqui, para a gente ver na prática como os desenvolvedores aplicam isso. Então, ó, eu peguei aqui uma classe de PPO, eu trouxe para o nosso notebook, para a gente refletir sobre como os caras implementam. Então, essa é a implementação oficial do Ray RL-lib para PPO, usando o RL Model. A gente vê aqui ó, que ele herda, além do RL Model, ele herda outras duas classes, que são classes que vão ficar claras daqui a pouco, porque eu vou entrar nos detalhes de como o PPO funciona. Então, esse value function depois vai ficar mais claro do que é, mas a gente já consegue perceber alguns detalhes interessantes. Ó. O PPO, ele normalmente tem duas redes neurais. Uma delas é chamada de pi, que é o nosso ator, e outra é o value function, que é o VF. Aí a gente olha aqui para a nossa estrutura, ó, eu vejo o nome pi, eu vejo VF. Só que ao invés de construir a rede neural da forma como a gente construiu de forma direta, aqui ele utiliza o que ele chama de catálogo. Aí esse catálogo vai construir esse PyHead. Isso aqui, então, vai me retornar uma estrutura de rede neural. Aqui para o value function também. Aí se eu for aqui, ó, percebe que as outras... Ele não está definindo aquelas funções que a gente comentou, de for, de train, de for, de inference, basicamente porque ele está usando o que vem por padrão, nas classes que ele está herdando. Então isso aqui foi mais para dar uma noção para vocês de como, na prática, né, o código é implementado dentro do Ray das funções que a gente já conhece. E aqui, ó, outra coisa interessante que eu esqueci de comentar, é que esse aqui é o PPO RL Model. E olha a classe que vem embaixo aqui. O PPO Torch RL Model.
que justamente é a implementação do PPO mais específica usando o PyTorch. Aí aqui sim a gente vai ver alguns outros detalhes. Ó. Eles vão utilizar essa função Ford, que vai ser uma função default, que vale tanto para inferência quanto para exploração. Então eles meio que, dentro da lógica do PPO, eles consideraram na implementação dele que a inferência e a exploração vão ter o mesmo comportamento, então implementaram uma única função para representar os dois. Aí, ó, eles vão criar um encoder que a gente não criou no nosso exemplo simples, mas olha, o básico a gente enxerga aqui, ó. A rede neural deles, que é representada pelo pi, está recebendo uma entrada e gerando a saída, que é o output. E ele retorna essa saída. Então, por mais que seja um código mais rebuscado, mais refinado, toda a dinâmica que a gente aprendeu lá da nossa classe mais simples, ela está presente aqui. Então, for do train. Ó, eu vou ter aqui a nossa policy pi recebendo uma entrada, que é um espaço de observação que foi trabalhado ali pelo encoder e gerando a nossa saída. E aqui eu posso até ter outros detalhes mais específicos da implementação do PPO, que depois vai ficar mais claro. No caso, esse compute values aqui é a forma como ele está computando para outra rede neural, que não é a rede neural pi, que corresponde ao que a gente chama de crítico. Então, com isso a gente encerra esse primeiro notebook. Foi o notebook que eu tentei apresentar para vocês como implementar o RL Model e também tentar mostrar de forma mais abstrata para vocês como os profissionais, né, do RayRDB implementaram o PPO dentro dessa organização de código. Perfeito. Então, de tudo que a gente viu lá do RL Model, a gente percebeu o seguinte: eu crio a rede neural, eu interajo com ela. Eu crio alimento a rede neural com uma observação, gera uma saída, geralmente. Mas eu não estou fazendo nenhuma otimização dessa minha rede neural. Então, como é que o agente aprende? Porque o agente aprende através da otimização da rede neural. Então, o RL módulo não é responsável por otimizar esses parâmetros, e o responsável é o que a gente chama de learners, dentro dessa estrutura nova de API do Ray. Então, é esse learner que vai interagir com o RL Model, com a nossa rede de neurais, vai computar uma função de perda, que a gente chama, e a partir desse cálculo da função de perda, ele vai otimizar os parâmetros da minha rede neural e vai atualizar elas. Então, ao fechar esse primeiro ciclo, aqui nesse ponto onde eu estou marcando, o que ele vai estar fazendo é atualizar o peso da minha rede de neurais em direção, na direção que foi apontada pela função de perda, de forma que a gente consiga minimizar esse valor de perda. E é basicamente essa a função do learner. Então, o learner vai ser responsável por implementar toda essa lógica. E se vocês pararem para pensar, toda essa função do learner, ela é muito específica para cada algoritmo de aprendizado por reforço. Então, o PPO, ele vai ter uma lógica de atualização dos pesos da rede neural, representada pela função de loss. Se eu estivesse trabalhando com outro método como SAC, ele teria sua própria lógica. Então, cada algoritmo de rede neural vai implementar sua própria lógica de atualização desses pesos. E é por isso que o learner vai acabar sendo uma classe-chave para a gente entender como implementar um novo agente de inteligência artificial, de aprendizado por reforço. Então, aqui para exemplificar essa questão das diferenças que existem entre os algoritmos, né? Mesmo que tu não entenda nada sobre como funciona o PPO nesse momento, e nem sei sobre como funciona o Soft Actor Critic, que é o nosso SAC, eu peguei aqui a função de perda dos dois, e vocês já conseguem só de olho perceber que são diferentes. Ó. A função de perda do meu SAC é uma função que tem uma loss, que a gente chama de clip, tem outra loss, que é do value function, enquanto aqui para o SAC eu já tenho os valores de uma variável de temperatura, eu utilizo log, isso aqui parece um pouco com o que a gente tem de entropia. Tenho aqui duas redes neurais, então o objetivo todo desse slide é só para dizer, olha aí, as funções de perda de cada algoritmo elas são diferentes. Mesmo que tu não entenda nada, elas são diferentes.
E se as funções de perda deles são diferentes, quando a gente olha para a estrutura do learner, a gente vai ter que ter um learner para cada algoritmo de RL que a gente está implementando. Então, esse é o momento onde talvez a gente vai fazer o aprofundamento teórico, vai ser a parte mais profunda da nossa apresentação com todas as 4 aulas, que é onde eu vou tentar dar para vocês um overview de como o PPO funciona. Então, fique à vontade para fazer perguntas durante, né? Para interromper, porque realmente, para quem não tem, principalmente as fundações de aprendizado por reforço, é um ponto mais complicado. Então, bora lá tentar entender como ele funciona. O PPO, ele está dentro de uma classe de algoritmos que a gente chama de Actor Critic. Então, o PPO ele vai ter 2 políticas diferentes, por consequência, 2 redes neurais, e uma rede neural ele vai chamar de ator, e a outra rede neural ele vai chamar de crítico. E essas redes neurais elas vão ter funções diferentes. O meu ator ele vai receber o estado, então, preste atenção aqui para nossa seta, né? A seta do estado e da recompensa, ele é utilizado aqui como entrada no nosso crítico, mas ele também é utilizado aqui no nosso ator. Então, o nosso ator ele vai receber o estado e a reward, e a partir disso, ele vai gerar uma ação que vai ser aplicada no ambiente. Então, quando a gente falou assim, eu tenho uma rede neural que recebe observação, eu trabalho a saída dessa rede neural para gerar uma ação, dentro do contexto do PPO, eu estou falando exclusivamente do ator, porque é a única política rede neural responsável por isso. E alguém poderia se perguntar, então, ok, se o ator é quem gera ação, o que o crítico faz? O crítico aqui tem uma outra responsabilidade, que é gerar o valor, que é gerar um valor para a função valor. Ficou meio repetido, né? Mas dentro da lógica de redes neurais, a gente tem a função valor, que é representada normalmente por esse V, e essa função valor ela vai dizer o seguinte: qual a expectativa de retorno, dado que eu estou em um determinado estado S? Então, quanto maior for essa função valor para um determinado estado, melhor eu estar nesse estado. Porque isso significa que eu tenho uma probabilidade maior de ter recompensas maiores, ter retornos maiores. Então, a função do crítico aqui vai ser tentar estimar essa função. Tentar obter uma aproximação dessa função, para que assim eu consiga aplicar essa função, essa estimação da função aqui no nosso ator, e o ator utiliza esse valor para tomar suas decisões. Dessa forma, é como se o crítico estivesse meio que olhando para o futuro e dizendo, poxa, essas ações aqui, elas têm, esses estados, na verdade, eles têm probabilidade de ser melhores do que esses outros estados aqui. E aí entrega essa informação para o ator, e o ator pode usar e se basear nela para conseguir tomar ações melhores. Então, por isso que ele tem, por isso desse nome, né, crítico. Por que o crítico? Porque ele vai olhar as ações que foram tomadas para a gente, vai computar uma função valor e vai conseguir entregar isso para tu dizendo, essas ações que tu tomou provavelmente não vão ser tão boas, porque de acordo com a função que eu estou estimando, são essas ações aqui que poderiam ser melhores. Então, desse trabalho em conjunto, tanto do ator quanto do crítico, a gente consegue melhorar o desempenho do nosso agente de aprendizado. Eu tentei fazer essa motivação mais geral, né? Mas agora a gente vai tentar aprofundar na forma como o ator e o crítico funcionam. E aqui só lembrando a todos, né? O retorno que a gente fala, o valor de retorno, ele seria a soma de todas as rewards recebidas ao longo do episódio. Então, quando eu maximizo o retorno, eu estou meio que aumentando a quantidade de recompensa que eu obtive ao longo do meu episódio. Então, agora a gente vai tentar aprender como é que eu faço para atualizar os pesos da minha rede neural. Então, o valor aqui da minha rede neural aqui para esse neurônio específico era 1. Aí eu interagi com o ambiente e agora ele foi atualizado e agora ele é 0.5. Mas quem é que diz quanto esse valor tem que mudar? E o responsável por isso são as funções de perda.
As funções de perda, a gente vai definir um objetivo para ela, e a gente vai calcular, então, a perda, e baseado nessa perda, a gente vai fazer a atualização dos pesos da nossa rede neural. Então, os pesos da nossa rede neural vão ser atualizados de forma a minimizar a perda que a gente está obtendo. Como a gente tem duas políticas aqui, o ator e o crítico, primeiro a gente vai focar no crítico. E bora pensar qual é a função do crítico. Eu disse para vocês que o crítico está estimando uma função valor. Estado-valor, no caso. O nosso objetivo como críticos, então, é chegar o mais próximo possível de uma determinada realidade do que seria o retorno que a gente espera em um determinado episódio, dado que eu estou naqueles estados. Então, olha qual vai ser a função de perda do nosso crítico. A saída da nossa rede neural ela vai ser representada por esse VW. W aqui vão ser os parâmetros da rede neural, então é uma função V que está em função da rede neural, dos parâmetros da rede neural. Por isso a gente tem esse VW, isso é para um determinado estado. A gente, toda vez que eu calculo um batch de experiência, só lembrando vocês, né? O que é um batch de experiência? Interagir com uma ação aqui no ambiente, retorna o estado e recompensa. Interajo de novo, retorno o outro estado e recompensa. Armazeno tudo isso, e tudo isso vai compor o meu batch. Vocês percebem que dentro desse batch de experiência eu tenho a recompensa? Se eu tenho a recompensa, eu consigo calcular o retorno. E se eu tenho retorno, então eu sei qual é o valor que eu queria alcançar com o crítico. E isso está representado aqui por esse RT. Então esse RT vai ser o retorno que eu obtive naquele batch. E aí, então, a função de perda do meu crítico é minimizar o erro quadrático do valor esperado de quando eu subtraio, então, o valor que eu estou obtendo da minha rede neural para o crítico, a estimação da função valor, do estado valor, em relação aos resultados reais que foram obtidos durante aquele batch, que é o nosso RT. Então aqui eu estou fazendo uma explicação mais didática, né? Olha, então aqui é a saída da nossa rede neural. Esse nosso RT, ele vai ser nossa função de retorno. Eu não vou entrar em tantos detalhes de como ele funciona, mas olha, aqui. Se eu tivesse um estado T, tive a reward RW. Se eu tivesse no estado posterior, no estado futuro, que seria o nosso T mais 1, eu obtive outra reward. Então aqui eu estou computando todas as rewards que eu obtive em T passos, que no caso seria uma definição onde eu tenho um episódio com T passos. E a partir disso, eu computo então o meu retorno. A outra variável que a gente tem aqui é uma variável que só tenta fazer um balanço entre quão bom era tomar uma reward agora e as rewards do futuro. Então é como se, normalmente esse gama aqui tem um valor entre 0 e 1, então é como se eu estivesse diminuindo a importância das minhas rewards futuras em relação à reward que eu obtive agora nesse momento. Mas a lógica toda, justamente para vocês não se perderem na explicação, é pensar, aqui eu só estou calculando o retorno. Quão bom foi estar naquele estado, dado que eu posso, no futuro, vir a galgar esses outros estados. E ele representa o nosso ground truth. A gente quer que o nosso agente aprenda uma função V, que seria a saída da nossa rede neural, que consegue se comportar de forma parecida a esse RT. Então, a gente acabou lembrando, né, no slide anterior o que seria um batch de experiências. E aqui esse slide é para lembrar vocês que um batch de experiências aí acontece da seguinte forma. Eu congelo uma política de rede neural, então não vou estar aprendendo com ela, implemento ela aqui dentro do Rollout Workers, e esse Rollout Workers é o que vai representar o nosso agente. Então, o que é um batch de experiência? Eu vou tomar as ações, retornar a observação e recompensa, guardo isso no nosso banco de dados, né, que vai ser a nossa experiência. Mas tem um detalhe que eu não falei no slide anterior, que é todo esse batch de experiência ele foi gerado com uma mesma política. Porque como a nossa política estava com os pesos congelados, então todas aquelas experiências que foram obtidas, foram geradas com uma mesma rede neural. E isso é importante. E aí o que acontece? Para um leitor mais atento, que está
observando ali o artigo do PPO, poderia dizer o seguinte: por que eu estou tentando fazer com que a minha rede neural seja uma função V que se aproxima do RT, se no batch de experiências eu tenho os valores do RT? Eu meio que sei o futuro, porque eu sei a primeira ação que foi tomada, eu sei as ações que foram tomadas depois. Por que, então, eu preciso de uma rede neural para aproximar esse valor? Se eu já poderia usar esse valor de RT direto para atualizar o nosso agente. O que acontece? Muitas das vezes, quando a gente está trabalhando com problemas de RL, eles não, a gente pode lidar com problemas que não são estocásticos, ou mesmo que são variáveis aleatórias. Então, se a gente tem uma determinada randomicidade, se a gente tem determinados fatores de aleatoriedade no nosso problema, essa nossa função de retorno ela vai variar de um batch de experiência para o outro. Então, um batch de experiência, esse nosso RT aqui, ele representa uma verdade para aquele batch, mas não para o problema como um todo. E é por isso que é importante a gente treinar uma rede neural para aprender esse VW. Porque, no final das contas, quando eu treinar ela em diferentes batches, é como se ela estivesse aprendendo o comportamento que ela percebeu em diferentes batches de experiência. E assim a nossa rede neural vai aprender isso. E é por isso que é importante, então, a gente ter uma rede neural para aprender esse comportamento. E é um dos trunfos do PPO. Perfeito. Então, ó, com todo esse raciocínio, voltando aqui, a gente acabou, então, aprendendo sobre o crítico. A gente sabe sobre a saída dele e a gente sabe como ele aprende, que é justamente, ele vai ter uma lógica de minimizar a função de perda dele, que é uma função de perda que tenta sempre se aproximar dos retornos que foram obtidos dos batches. Mas, e agora sobre o ator? A função do ator, como a gente viu, é escolher quais são as ações que vão ser aplicadas no nosso ambiente. Então ele tem uma proposição diferente em relação ao crítico, e por isso ele vai ter uma função de loss diferente. Então a função de loss dele nem é tão complicada de entender. Bora analisar passo a passo cada um desses elementos que compõem a função de perda dele. E de novo, né? A gente está focando, e eu estou tentando fazer vocês entenderem como funciona essa parte matemática da função de perda, que é aqui que está o coração do nosso método de RL. É ele que é responsável por atualizar a rede neurais e fazer com que a gente aprenda de fato. Então eu vou explicar primeiro algumas variáveis para vocês. Ó. A primeira delas é esse RT em função de ômega. A gente considera que os parâmetros da minha rede neural do ator é representado por esse ômega. Então, quando eu tenho um RT que está em função de ômega, você já sabe que esse ômega aqui tem alguma relação com a rede neural. Então, esse RT está em função da rede neural. Quando a gente olha para esse RT, a gente enxerga aqui o que representa normalmente a nossa política. Então, π definido por um ômega. O π, normalmente, dentro dessa nomenclatura de inteligência de aprendizado por reforço, ele é associado a uma distribuição de probabilidade para as ações. Então, bora dar o exemplo lá do nosso CART-POL. Eu tenho duas ações possíveis, uma ação 0 e tenho uma ação 1. Esse nosso π, em função de ômega, vai ser a saída da nossa rede neural, computando que, dado que eu estava em estado ST, qual é a chance de eu tomar uma ação 0? Então, poderia ser aqui 0,2. Qual é a chance de eu tomar uma ação 1? 0,8. Então, essa parte aqui, 0,2, 0,8, é exatamente o que representa o nosso π. Então, é uma função de distribuição de probabilidade que diz que, dado que eu estou em estado ST, qual é a probabilidade de eu tomar uma determinada ação T. E tudo isso em função dos parâmetros da minha rede neural, porque essa probabilidade aqui, como eu mostrei lá no RL Model para vocês, ela é computada em função da rede neural. Então, beleza. A minha política, essa minha variável π, ela diz a distribuição de probabilidade das minhas ações. E ela está sendo dividida pela política que eu tinha anteriormente. Lembra que a gente tem um ciclo onde eu computo um batch de experiências, uso esse batch de experiências para aprender,
e atualiza os pesos da minha rede neural. Então aqui o PPO ele vai estar sempre comparando os pesos da minha, o resultado que eu obtenho da distribuição de ação da minha rede neural atual com a rede neural antiga. E dessa forma, ó, eu estou dividindo então probabilidade por probabilidade. Eu acabei apagando aqui, vou ter que desenhar de novo, agora que eu percebi. E vai ser bom para a gente. Bora imaginar, eu tenho as duas ações, 0 e 1. E aí eu tenho o meu vetor de probabilidade que vai indicar que nesse dado momento aqui, a minha probabilidade de tomar uma ação 0 era 0,2 e 0,8 para a ação 1. Agora, imagina que para a ação antiga, eu tinha outra distribuição de probabilidade. Ele dizia o seguinte: a minha probabilidade de eu tomar a ação 0 é 0,1 e de tomar a ação 2 é 0,9. Então, a minha rede neural, ela aumentou a probabilidade de eu tomar a ação 0. Provavelmente porque houveram recompensas que indicaram para ela que, às vezes, com o maior número de vezes, é até que benéfico a gente tomar a ação 0. E é isso que está representando. E quando a gente divide essas duas probabilidades, que é isso que a nossa função aqui está fazendo, nossa função RT, a gente diz o seguinte, ó, a probabilidade de eu tomar a primeira ação, ela aumentou agora. Então é 0,2 dividido por 0,1. Então eu aumentei, em relação à política anterior, eu aumentei a chance de eu tomar a ação 0. Eita, esqueci. E aí eu computaria o mesmo aqui do lado. Diria 0,8 dividido por 0,1. Então é isso que o nosso RT vai computar. Ele vai dizer, em relação à política passada, a minha probabilidade de tomar determinada ação aumentou ou diminuiu? E aí ele vai conseguir medir através dessa função. Perfeito. Dado que a gente entendeu esse RT, o próximo elemento... Deixa eu só... Isso. Só lembrar aqui. Tá. O próximo elemento importante de entender é esse Generalized Advantage Estimation. Ele tem uma explicação lá no paper do PPO. É um pouquinho mais chato de entender como ele funciona. Então, para fins didáticos aqui da nossa aula, a gente vai manter o seguinte. Esse A, ele me diz quão bom é tomar uma determinada ação, dado, considerando todas as experiências que eu já obtive no BET. Então, esse é o fator treinável. Ele, inclusive, inclui a saída do nosso crítico, que é a estimação de quão bom é tomar uma determinada ação. Então, é aqui nesse ponto que o crítico e o ator estão conectados, dentro desse A. Então, imagina o seguinte, quando eu multiplico os dois, se eu quiser maximizar esse valor, eu vou ter, então, algo que me diz a probabilidade de algo acontecer, de quanto a minha política mudou, né? Então, sei lá, 0,5 aqui, e o outro aqui, 2. Então, isso poderia indicar, olha, em relação à política anterior, isso aqui é o nosso R, né? Em relação à política anterior, a minha ação 1 aumentou mais. Então, significa que eu aumentei a probabilidade dela acontecer de forma mais abrupta do que a ação 0. Agora, considera que o nosso AT, ele vai ser o cara que diz quão bom é tomar cada ação. E ele vai dizer o seguinte, ó. A ação 1, é um exemplo hipotético aqui, eu vou dizer, ó, a ação 1 é muito ruim. Ela me retorna uma recompensa de 0. Enquanto a ação 2, ela me retorna uma recompensa de 200. Se essa estimação aqui estiver certa, o que eu quero fazer é sempre tomar a ação 1. Então, quando eu multiplicar esses dois, o que eu quero fazer é, eu quero aumentar a probabilidade que uma ação que é muito boa acontecer, justamente porque, de acordo com a estimativa que eu obtive, eu vou ter um reward melhor. Então, quando vocês olharem para essa multiplicação RT vezes AT, vocês têm que pensar, para minha rede neural, eu estou atualizando os parâmetros dela, de forma que as ações que eu escolhi, que as ações que sejam muito boas, tenham uma probabilidade maior. E é isso que está acontecendo nessa multiplicação. É esse o segredo, né, que essa matemática está escondendo. Só que, dentro do PPO, a gente tem outro parâmetro aqui.
Então a gente vai olhar agora para o clip. Essa função clip, ela está fazendo com que a saída da entrada dela, ela seja limitada a determinados valores. Então olha o que eu tenho aqui dentro. Eu tenho o nosso R, que vai medir quanto as probabilidades estão mudando de uma atualização para outra da nossa política. E eu vou ter outros parâmetros aqui, ó, que é 1 menos epsilon e 1 mais epsilon. Esse 1 menos epsilon, acho que eu até botei aqui, a gente faz esse clipe justamente para limitar a magnitude da atualização da nossa rede neural. Então, ó, caso... Lembra o exemplo aqui que eu dei para vocês, que eu tinha um vetor de entrada do nosso R, em que um dos valores era 2, então indicando, pô, a minha política ela mudou bastante, porque um desses valores era 2. O que esse clipe vai fazer é dizer, pô, eu não posso ter um valor aqui igual a 2, porque ele precisa estar entre 1 menos epsilon e 1 mais epsilon. Por que a gente faz isso? Para evitar grandes atualizações no parâmetro. Como uma atualização, um cálculo de função de perda dessa é feita dentro de um batch, pode ser que aquele batch ele esteja me levando a uma impressão do que é a função retorno, que não é condizente com a realidade, como eu disse para vocês, né? A função retorno, ela não é uma constante, ela varia ao longo do tempo. Então, cada batch ele vai ter uma impressão do que é. Então, se eu tiver uma atualização muito grande dos parâmetros da minha rede neural em relação ao retorno que eu obtive em um único batch, pode ser que, na verdade, eu esteja atualizando aqueles pesos para uma impressão que eu tive errada, que só existe dentro daquele batch de experiência. Aí o PPO, alguém que olha, né, a fama do PPO que ele obteve no mundo de RL, que é um dos algoritmos mais influentes que a gente tem hoje, ele foi conseguido com um método que, na verdade, é muito simples. Eles disseram, poxa, eu não vou sempre utilizar essa atualização onde eu tenho essa multiplicação, né, entre a expectativa de retorno e a probabilidade de tomar as ações. Mas eu vou limitar isso, eu vou ser mais conservador, justamente para não me perder em atualizações muito grandes que um batch pode oferecer. Então eu vou tirar o mínimo entre esse valor e um valor que foi clipado, onde eu limito a atualização dos parâmetros da minha rede neural. Então, ó, para perceber, quando eu faço o clipe aqui, ó, vou até apagar aqui que já estou escrevendo muito, ó, eu faço o clipe e multiplico pelo meu AT. Então esse primeiro termo aqui é muito parecido com esse segundo termo. A diferença é que eu estou clipando o valor do meu RT. E eu sempre vou pegar o mínimo entre os dois. Então, dessa forma mais conservadora, eu diria, o PPO ele consegue limitar a magnitude da atualização dos pesos da minha rede neural nesse batch, mas com isso ele consegue ter um aprendizado mais estável e consegue ter sucesso em muitas atividades diferentes. E aí, então a gente tem como mensagem principal do PPO, né? A gente não pode confiar sempre na informação que a gente obtém de um único batch. E é isso que o PPO faz. Ele tenta equilibrar mais os ganhos que a gente tem ao longo dos diferentes batches através dessa política mais conservadora. E com isso ele conseguiu, né, ter ganhos muito importantes para sua época. Se não me engano, ele foi lançado em 2018, 2019. Em relação aos algoritmos que a gente tinha antes. Ele conseguiu ter um aprendizado muito mais estável. Pessoal, só interrompendo rapidamente aqui, queria pedir para vocês colocarem o nome de vocês no chat para a gente registrar a frequência de hoje, tá certo? Dito isso, pode botar aí, Clemson. Perfeito, obrigado, Pedro. Então, depois de todo esse falatório, né, sobre como o PPO funciona, não se assustem caso vocês não tenham entendido completamente. É realmente uma parte teórica mais complexa. Eu tentei fazer uma abordagem mais didática, não sei se tive sucesso. Mas agora, então, a gente, entendendo por alto como o PPO funciona e o que é que ele espera, a gente vai tentar entender como funciona a classe do learners. Então, ó, eu vou ter um módulo de RL que vai representar a nossa rede neural, preciso computar uma função de perda, que no caso do PPO é aquela função de perda que eu apresentei para vocês, e vou otimizar os parâmetros da minha rede neural de forma que eu consiga minimizar essa perda. E aí, então, atualizo os valores da minha rede neural.
Aí eu obtenho um novo batch de experiências utilizando essa nova rede neural, que tem novos parâmetros, e computo de novo a perda e fico nesse ciclo. É um ciclo no qual eu fico sempre otimizando os parâmetros da minha rede neural. E aí, para fazer isso, dentro da classe do learner, eu tenho algumas funções principais. A primeira e a principal delas é a função que é responsável por computar a loss. Então, essa função aqui, Compute Loss for Model, ela vai ser responsável por, para cada algoritmo, implementar aquela função de perda, que a gente, no caso do PPO que a gente já viu, e calcular esse valor da perda. A segunda função é a função responsável por computar os gradientes dessa rede neural. E a última é a função responsável por, tá, ok, dado que eu computei esses gradientes, eu vou aplicar esses gradientes na minha rede neural nova, para justamente fazer a atualização de hiperparâmetros. Então, dessa forma, através dessas três funções, a gente meio que consegue fechar o ciclo que a gente está vendo aqui nessa imagem, né? Calculo perda, calculo os gradientes e aplico os gradientes. Então, finalmente, a gente volta para o nosso código. Então, a gente vai estar falando agora sobre o segundo notebook, que é um notebook que vai falar sobre essa estrutura dos learners. Então, novamente, os learners vão ser responsáveis por guiar esse aprendizado e atualização dos pesos da minha rede neural. Eu fiz aqui toda uma descrição bem verbosa para tentar entrar nas minúcias de como o learner dentro do Ray funciona. Então, eu acho que é um material que acaba sendo útil, mesmo se a pessoa não viu a apresentação. A minha ideia foi tentar descrever ao máximo para que vocês, caso leiam depois esse material, possam relembrar alguns dos tópicos que a gente está falando aqui durante a apresentação. Eu expliquei aqui, por exemplo, as funções principais que a gente pode ter no learner. Expliquei sobre as funções de perda, né, do PPO, que é o exemplo que a gente vai estar trabalhando ao longo da apresentação. E aqui, por fim, a gente finalmente vai para o código do PPO, que é a parte, então, onde toda a mágica deveria estar sendo implementada. Novamente aqui, ó, eu tenho uma classe, então, PPO Torch Learner. A gente tem um learner no nome dela porque é uma classe learner, que dentro da estrutura do Ray a classe é responsável por fazer a atualização de parâmetros da minha rede neural. Ela é Torch porque ela é específica para o PyTorch, e ela é PPO porque ela é específica para o algoritmo de PPO. E a gente consegue ver, ó, que ela vai herdar tanto do PPO Learner quanto do Torch Learner. Então, só para fim de curiosidade, eu vou abrir aqui o PPO Learner. A gente consegue ver dentro dele aqui, ó. Ele tem algumas funções que vão ajudar na construção daquelas três funções principais, mas ele não apresenta nenhuma daquelas funções principais que a gente viu, onde a gente calcula a perda. Por que disso? Porque o PPO Learner, a forma como a gente calcula a perda normalmente está associada ao módulo que a gente está usando, que no caso é o PyTorch. Então, por isso que a gente só vai ver essas funções que eu apresentei dentro dessa PPO Torch Learner. Por curiosidade também, vou abrir o Torch Learner aqui. Dentro desse Torch Learner, percebe que ele é uma classe que ele independe do algoritmo. Ele poderia ser utilizado por PPO, poderia ser utilizado por SAC. Então, dentro dela, eu não deveria esperar nada que é específico dos algoritmos que eu estou lidando. Então, eu não deveria, por exemplo, ver uma implementação de uma função de perda aqui dentro desse Torch Learner. E quando a gente vai navegando dentro dele, eu vejo muitas funções que eu deveria fazer o override na classe que eu estou herdando. E o resto são funções que estão muito ligadas à forma como eu consigo aplicar gradientes dentro do Torch, por exemplo. E aqui faz sentido isso, certo? Porque o PyTorch é o algoritmo que vai computar gradientes, é uma biblioteca que serve para isso, para fazer a atualização da minha rede neural. Então faz sentido a gente ter, né, essa função apply gradient dentro do Torch Learner. Mas como eu disse para vocês, tem bastante coisa aqui. Então, por mais curiosos, podem dar uma olhada depois, mas toda a lógica principal ela vai estar dentro desse PPO Torch Learner. Então, a primeira função que a gente vê aqui, já de cara, é uma das funções principais que eu apresentei na apresentação para vocês, que é a função responsável por implementar a lógica da função de perda do PPO. Então, todo aquele blá 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 da teoria sobre como o PPO funciona, que eu expliquei para vocês, ele tem que estar contido aqui.
dentro dessa especificação. Então, eu me dei o trabalho, né, de botar vários comentários. Essa parte aqui, dentro da implementação do Ray, existem várias possibilidades diferentes, parâmetros diferentes para te alterar a forma como a loss do PPO é calculada. Eu coloquei esse comentário aqui para ignorar, porque essa parte específica ela lida com uma dessas customizações do PPO. E como eu apresentei para vocês a parte que é o core do PPO, eu falei, não, ignora esses detalhes aqui. Não é essa parte que a gente vai focar aqui na nossa aula. Mas aqui, a primeira parte é interessante. Ó. Eu estou pegando e estou usando o meu learner para interagir com o módulo, o nosso AR é o módulo do PPO. Como eu sei disso? Ó? Eu tenho uma variável que o nome dela é módulo, e se eu for aqui em cima, eu percebo, ó, essa é a parte que ele está pegando cada um dos módulos que compõem o meu ARL módulo. Então, aqui eu estou carregando o módulo do meu PPO, na verdade. E aí eu consigo ver isso. Às vezes eu fico curioso durante a apresentação, né? Mas é porque eu já vi isso. Aqui vai ser mais difícil de enxergar. Deixa eu ver se eu já desisto da ideia. Eu ia ver aqui no... Ó, vocês percebem que eu estou importando aqui. Acho que aqui também. Aqui. Lembra quando a gente criou lá o nosso primeiro notebook? A gente, por curiosidade, eu mostrei para vocês essa classe aqui, PPO Torch ARL Model, que é a classe que o PPO implementa o seu ARL Model dentro do Ray. Quando eu vou aqui no Torch Learner, vocês percebem ó, que ele está importando essa classe, justamente porque ele vai utilizar ela dentro do Learner. Então, quando eu vou aqui, volto para o nosso notebook principal, e estou dentro do PPO Torch Learner, esse model aqui, esse self model, na verdade, ele está carregando aquele PPO Torch ARL model. Então, é com ele que a gente está lidando. E aí, olha, justamente por estar lidando com ele, a gente consegue pegar a distribuição das ações da classe lá desse ARL model, a gente consegue ver a distribuição das ações para a exploração, a gente consegue pegar os logits. Então, todo esse ponto, essa parada aqui na explicação foi só para dizer. Isso aqui são coisas que a gente viu no notebook anterior. Tudo são informações dos módulos de ARL que foi criado para o PPO. E aqui não tem nada a ver com a loja. É só porque a gente está usando isso para interagir com a loja. Toda a nossa lógica, ela começa de fato aqui. Vocês lembram lá da função de ator? Eu vou voltar aqui na apresentação, só para a gente dar uma pequena relembrada. Olha aqui a nossa função de loss do ator. E é o nosso RT, que tem a probabilidade, o AT, que calcula quão bom está no estado. Faço o clipe aqui, justamente para tomar uma decisão conservadora. Então, gravem essas informações, tirem uma foto mental e agora olhem para essa função, porque é a mesma coisa. A diferença aqui é que, se vocês lembrarem, ó, eu tenho uma característica do log que é, na verdade, isso aqui, isso. Eu tenho uma característica do log que o que era uma divisão... Imagina que eu tenho o valor A e B. Se eu divido A por B, é a mesma coisa que eu pegar o log de A menos o log de B e depois tirar a exponencial disso. Então, isso é igual a isso. E foi exatamente o que os caras implementaram aqui. Ó. Eu tiro a exponencial do log, do valor aqui que a gente tem para nossas ações, menos o valor que a gente está obtendo para o log P. E aí, por que os caras implementaram dessa forma? Por que não implementar de uma forma que é mais clara, talvez, do que realmente, de fato, está acontecendo? Isso aqui é o correspondente ao nosso R, né? Para quem não ficou claro, isso aqui é isso aqui. Por que eles não dividiram a probabilidade por probabilidade? Não seria mais fácil de entender o que está acontecendo? Por que eles transformaram para log? Isso normalmente é uma ação comum, o pessoal que trabalha em machine learning. Isso aqui é mais eficiente do que computar aquela divisão. Porque dependendo do valor de log, da probabilidade que tu tem, tu pode ter valores que são muito pequenos. E aí quando tu computa o log, tu joga todos para o mesmo nível,
E computacionalmente é mais fácil calcular isso do que calcular essa divisão. Então, por isso que eles fizeram. E aqui é interessante a gente comentar sobre isso, para vocês perceberem na prática, né, que a gente costuma ter essas diferenças. O próximo passo aqui a gente vai ignorar, e aqui é até mais fácil de entender. Ó. Eu consigo adicionar um componente que eles chamam de KL dentro dessa função de perda do PPO. Inclusive, eu posso definir isso como uma flag que eu seto lá na configuração do PPO, e aqui a gente vai ignorar. É como se a gente estivesse considerando que esse valor aqui é zero. E a gente entra aqui nesse else, né? Justamente porque não foi o ponto que eu expliquei para vocês. Outra contribuição da perda, que também é comum de utilizar, é uma contribuição de entropia. Então, fiz um comentário aqui sobre, mas não é sobre o que a gente explicou no slide. Então, até agora, do que a gente explicou no slide, a gente só tem esse log P ratio, que é justamente o nosso R aqui. Aí, finalmente, a gente chega no final da nossa recompensa do ator. Então, quando vocês verem esse mínimo aqui, se eu voltar aqui para a apresentação, é o nosso mínimo aqui, ó. Então, ó, ele vai tirar o mínimo entre a função de vantagem, que é o nosso A, vezes o nosso R, que é o nosso log P ratio, ou então vai tirar o mínimo disso e o nosso A multiplicando, que é o nosso A que está bem aqui, multiplicando um valor que foi clipado do nosso log P ratio entre 1 menos epsilon ou 1 mais epsilon, que é justamente o que está aqui na teoria. Então essa parte aqui foi até mais fácil de enxergar, né? Porque ela é muito parecida com o que está realmente descrito na teoria. Então é dessa forma que o Ray implementa aqui, e ele chama a perda do ator de surrogate loss. Então é o nosso surrogate loss. Aí aqui ele tem uma variável para o crítico, que é o nosso caso, né? Se a gente estiver utilizando o crítico, a gente também vai ter a definição da função de perda no nosso crítico que a gente definiu aqui no início. Eu vou voltar para ela só para a gente fazer o mesmo raciocínio, né? De acompanhando como lá está a implementação do nosso código. Então, bora relembrar o nosso crítico. A gente tem a saída da nossa rede neural, que deveria estimar uma função V que diz para a gente quão bom está em determinado estado. E a função de perda, então, vai ser uma função de perda na qual a gente tenta se aproximar do retorno que foi obtido naquele determinado batch. Então, bora olhar para o nosso código. A gente deveria achar isso lá. Então, ó, esse primeiro valor, que chama de value fn out, é o nosso VW. É a saída da nossa rede neural. Se ele é a saída da nossa rede neural, ele precisa interagir com o nosso ARL model. Então, ó, eu estou interagindo com o nosso módulo, que é o ARL model. Acho que aqui até aparece, ó, ARL model. E vou computar os valores dele aplicando um determinado batch. E é isso, é a saída do nosso... Então, com isso a gente conclui o nosso VW lá. A segunda parte é a parte que é simplesmente os valores de retorno que foram obtidos ao longo daquele batch. Aí isso a gente consegue acessar ele usando essa parte que eu estou marcando no código. Então, essa é a VF-loss, é a parte onde eu implemento. Tudo que está fazendo aqui é uma função mais simples, né? Então, ó, saída da nossa rede neural, menos o retorno que eu obtive naquele batch, elevado ao quadrado, tiro a média disso. Aí, nesse caso, como é só um batch de experiência, eu não preciso tirar a média, ó, subtrai os dois, eleva ao quadrado, e, na verdade, tiro a média aqui embaixo. E aqui é interessante porque tem esse VF Loss Clipped, porque da mesma forma que a gente clipou os valores lá para o ator, no PPO, a gente poderia também clipar esses valores para o value function. E aí depende da pessoa que está executando o PPO, da forma como ela quer configurar o PPO. Aqui, para o nosso caso de exemplo, bora se manter só nessa versão que não é clipada, que é o nosso VF Loss. E aí a gente tira a média dele aqui usando esse min VF Loss. E aí, por fim, então a gente vai ter a loss dos dois. E aí ele junta tudo isso em uma única função, onde ele junta, ó, o surrogate loss e também tanto o VF loss clipped quanto o VF loss que não foi clipado,
tudo em uma única função, para essa função ser a função geral de perda, que a gente vai fazer a atualização de parâmetros da nossa rede neural. Então é dessa forma, todo o resto aqui, eu falei porque vocês poderiam ignorar, porque não está relacionado ao que a gente apresentou, já está falando sobre a perda de KL que a gente poderia adicionar no módulo de PPO. Então essa parte aqui, todo o código que vem depois é relacionado a isso, mas toda a lógica que a gente viu na teoria, a gente está vendo dentro da implementação do Ray. Isso, mais empolgados, né, como eu, é bem legal quando a gente aprende algo no paper e aí olha assim, poxa, é dessa forma que a gente implementa isso na prática. Então, com isso, a gente pode ir para a última parte, para o último módulo que compõe aí esse nosso caminho de aprender como implementar um algoritmo customizado dentro do Ray. E isso, então, perpassa por entender como o algoritmo é implementado. E agora é a última peça do nosso quebra-cabeça, que é a classe algoritmo, que é a classe que vai ser responsável por integrar tudo. Então, ó, eu acabei voltando então para uma figura que eu trouxe lá no início para vocês, que é a figura do RayRDIB, que a gente tentou ilustrar o que é uma classe algoritmo. Lembrando aqui para vocês, ó, uma classe algoritmo ela vai utilizar uma política congelada, ou seja, uma rede neural congelada que não está aprendendo nada para interagir com o ambiente. Ela interage com o meu ambiente e vai me retornar uns batches de experiência. Então eu tenho essa função sample, que seria justamente para fazer isso. Pega essa política congelada, interage com o ambiente e pega as nossas amostras, por isso o sample, que compõe o nosso batch de experiência. Baseado nessas amostras, eu uso o learner, onde dentro desse learner eu tenho meu RL model, e, baseado nesse batch de experiência que eu obtive anteriormente, atualiza os pesos da minha rede neural. Então, essa função de algoritmo ela vai ser responsável por fazer esses passos de interação. Coleto o batch de experiências usando os EnvRunners, aplico esses batch de experiência no learners para fazer a atualização do peso da minha rede neural. E assim, então, usando essa classe de algoritmo, fazendo esse ciclo, eu consigo fazer com que o agente fique aprendendo ao longo da coleta de diferentes batches. E assim eu tenho um algoritmo de RL, de fato. Então depois... Opa, desculpa, eu fui para trás em vez de para frente. E aqui, mais especificamente do PPO, o PPO ele vai ser uma classe de algoritmo que vai herdar daquela classe base, que é a classe de algoritmo, e por isso ele vai ter uma estrutura muito parecida. Então, ó, vocês conseguem ver aqui que dentro do exemplo de PPO, eu vou ter um learner que vai fazer... Eu vou ter primeiro aqui a coleta das minhas amostras, que vou compor meus episódios. Aqui é específico para a parte de PPO. Vou aplicar esses episódios dentro do learner para fazer a atualização dos pesos da minha rede neural. E aqui no PPO ele diz como o agente que está rodando, ó, as minhas redes neurais que estão rodando para obter as experiências do ambiente, elas não são as mesmas, elas não estão sempre em sincronia com a rede neural que está aqui sendo aprendizado. Por quê? Deixa eu apagar esse slide aqui para ser mais didático. Eu tenho uma rede neural congelada aqui. Ela interagiu com o ambiente, conseguiu um batch de experiência. Quando eu terminar esse batch, então, por exemplo, eu defini, eu preciso de 4.000 passos e eu formo um batch de experiência. Eu transporto ele para cá e aplico no meu learner. O que está dizendo isso é essa entrada da função aqui, esses episódios. É isso que isso está ilustrando. Esse learner, sem interagir com o ambiente, ele vai trabalhar só dentro dessa caixa amarela. Ele vai pegar o batch de experiência que já foi obtido, ficar interagindo aqui, calculando perda, otimizo, atualizo. Então ele fica nesse loop até completar todos os batches que ele coletou. Quando ele completar todos esses batches que ele coletou, ele vai sincronizar, e é isso que está a última etapa aqui. Sincronização de pesos é a parte na qual eu vou pegar a minha nova rede neural que o meu learner calculou e vou enviar ela para o EnvRunner, que é o módulo onde a rede neural está com os pesos congelados e não está mais aprendendo nada. Aí quando então aqui então eu vou ter uma nova rede neural, essa nova rede neural vai ser utilizada para coletar as experiências e aí inicia um novo ciclo. Aí eu vou vir aqui com um novo batch de experiência e fazer todo o processo novamente. Então, novamente aqui a gente vai para a parte do código e agora
A nossa expectativa, então, é ver tudo isso, da teoria de como o Ray funciona na prática, dentro da classe PPO. Então, eu vou abrir aqui o último notebook que está previsto para hoje, que é justamente para tentar entender, então, como funciona essa classe de algoritmo. Já ficando meio chato, né? Reafirmar com vocês que eu escrevi bastante coisa aqui para que vocês consigam depois olhar e perceber todos esses detalhes que eu estou falando na apresentação dentro do notebook. Então, eu trouxe a imagem de como tudo funciona. E aqui eu reafirmei que a gente vai ter duas principais classes. Duas principais funções, normalmente, quando a gente está lidando com essa classe do algoritmo, que é o responsável por implementar essa lógica. Então, essa primeira classe é o que a gente chama de training step, que ela está até especificada aqui. Deixa eu voltar para vocês. O training step. O training step... Eita, pera. Ele está lá para o início do slide, mas depois eu percebi que voltar vai dar muito trabalho. Mas a lógica toda é, o training step vai ser responsável por implementar toda essa lógica de interação que a gente viu na apresentação. Então, coleto as experiências de um batch, atualizo usando o meu learning. Então, ó, quando eu olho, eu peguei aqui e clipei a função. Eu estou mostrando para vocês só a função training batch que está dentro da classe algoritmo do Ray RDLib. Essa classe algoritmo ela não tem nada de PPO, por enquanto. Então, dentro dele, a gente percebe que é uma função que vai ser sobrescrita pela classe que herdar ela, e aqui dentro a gente não tem nada implementado. E aí ele tem uma lógica base que pode ser utilizada por outros algoritmos, mas normalmente os algoritmos vão sobrescrever essa lógica. Mas a lógica que está aqui dentro, ó, é muito parecida com o que a gente definiu. Eu vou mostrar aqui o nome da função para vocês. Olha o nome da função. Synchronous Parallel Sample. Esse cara vai ser o responsável por pegar as samples, que são as experiências que a gente está coletando do nosso ambiente. Aí ele vai reduzir isso para... A outra parte que é interessante já é aqui. Então, dado que eu coletei aquelas experiências, eu aplico isso dentro do nosso Learner Group, justamente para fazer a atualização das minhas redes neurais de acordo com as experiências que foram obtidas. E aqui é a etapa onde eu só estou sincronizando. Então, a classe algoritmo, ela tem meio que uma dinâmica geral de funcionamento que a maioria dos algoritmos segue, mas nem todos. E é por isso que, quando a gente for aqui para baixo e a gente olhar a classe de PPO, a gente vai perceber que dentro da classe de PPO, ele faz o override da função training step. Justamente porque ele não está usando a função training step que está definida na classe geral de algoritmo. Mas, apesar disso, a estrutura é muito parecida. Justamente porque é essa função da classe algoritmo. Eu vou coletar, eu vou usar a minha rede neural congelada para coletar informações do meu ambiente. Então, eu vou ficar interagindo com o meu ambiente, aplicando passo, recebendo recompensa, e é isso que essa função está fazendo, essa Synchronous Parallel Sample. Depois que eu coletar, eu venho para a segunda etapa, que eu até marquei aqui com os comentários, que é a etapa onde eu vou fazer a atualização dos meus pesos da minha rede neural, usando as experiências que foram obtidas na primeira etapa. E aqui até marco, né, a diferença do classe. Estou marcando aqui a diferença da implementação do PPO para a implementação que a gente tem no algoritmo Classic de herda. E é uma diferença bem sutil. Ele basicamente passa aqui o número de episódios que lá não passa. Se não me engano é isso. Ah, tá. Os próximos aqui, na verdade. O PPO ele tem essas três características que são hiperparâmetros configuráveis dele, que são o número de épocas, o mini batch size e se eu quero fazer um shuffle dentro dos batches. Então essas são as três características que não tinham dentro da classe principal e por isso o PPO precisou implementar essa função de novo, só para implementar essas três diferenças, esses três parâmetros para essa função. Mas todo o resto é exatamente igual ao que está no algoritmo class. Então, novamente, faço a atualização baseada nas experiências que eu coletei e depois disso eu sincronizo os meus pesos.
E assim concluo todo o funcionamento de um algoritmo dentro do RayRDB. A gente consegue executar aqui, só que eu não estou achando os kernels. Eu tive algum problema aqui com o VS Code, que eu não entendo bem, ele está reconhecendo o ambiente aqui, mas ele está com dificuldade para achar o kernel. Eu acho que pelo tempo que a gente tem não vai ser produtivo ficar tentando resolver isso com vocês aqui. Mas para quem for executar esse código depois, eu trouxe aqui uma linha um bloco de código para lembrar vocês que nós já lidamos com todos esses parâmetros. A gente já lidou com PPO, com a classe PPO em todas as outras aulas, justamente porque a gente usou esse PPO config para configurar a forma como essa classe de PPO deveria se comportar. Então, ó, eu passei parâmetros de treinamento como hiperparâmetros que vão definir a forma como ele vai funcionar. Eu passo aqui, ó, lembra aquela função lá dentro do meu learner que definia a minha função de perda? E eu disse para vocês, poxa, se eu passar esse parâmetro aqui como falso, eu não vou computar esse KL, esse coeficiente de KL. Então, ó, quando a gente executou o loss na aula 2, o agente de PPO e a gente passou esse use KL loss, a gente estava desativando aquela parte da função de cálculo de perda. Então, o que o PPO config fez para a gente, em todas as aulas anteriores, foi nos poupar de ter que entrar nos detalhes de como a gente cria um learner de PPO, como eu crio um RL módulo para o PPO, e configurar tudo isso por baixo dos panos. E a única coisa que eu precisei fazer foi passar parâmetros para esses callbacks de configuração dele, para dizer para ele como eu queria configurar o meu agente. Então, ó, só de eu passar esse environment aqui para o PPO config, ele já vai saber que o environment que eu estou usando é o nosso simulador de alocação de recurso de rádio. Sabendo isso, ele consegue saber também qual é a entrada desse environment, consegue saber qual é a saída. Com essa informação, ele consegue montar a nossa rede neural, porque ele vai saber quantas entradas e quantas saídas a rede neural vai ter. Então, todos esses callbacks desse PPO config são para montar a classe de PPO de uma forma que consiga casar com o problema que a gente quer. E aí, com isso, a gente encerra o notebook. A última parte da nossa aula, eu queria dedicar para falar para vocês. Eu cheguei a comentar. Deixa eu ver, só ajeitar aqui direitinho para que todo mundo consiga ver. Acho que em aulas anteriores eu comentei sobre o uso de máscaras, que poderia ser um exemplo de um agente customizado dentro do RayRDB, para a gente conseguir fazer com que o nosso agente de aprendizado por reforço não tome determinadas ações quando essas ações elas são proibidas dentro do nosso ambiente. Então, como eu tomei a decisão dentro da apresentação de trabalhar com a nova API do Ray, eu não consegui trazer lá dentro o código que eu usei na minha tese, porque ele é baseado numa API antiga do Ray. Então é um código que eu ainda vou publicar, ele está com privado aqui, é um código que eu usei dentro de um artigo que a gente ainda vai publicar, mas eu achei interessante trazer para vocês, porque mesmo que a API tenha mudado, ela ainda carrega consigo algumas características que são muito parecidas com o que a gente viu anteriormente. Então, esse Torch Action Mesh Model aqui, ele é algo muito parecido que a gente tem com o RL Model. Então, ele é muito parecido com o que a gente tinha no nosso RL Model, lá que a gente discutiu no primeiro notebook. Tanto que ele importa aqui uma classe módulo da rede neural. Então essa é uma classe que ela está casando com a API antiga do Ray, que serve para definir como a nossa rede neural vai interagir com o ambiente, computando as ações e interações. E aqui foi uma parte que eu customizei, por exemplo. Novamente, eles mantiveram o padrão, então existe uma função forward aqui que pode ser usada de forma geral, né? E qual é a função dessa função forward? É basicamente calcular as ações, retornar as ações que foram tomadas pela minha rede neural. A parte que eu implementei aqui dentro, uma lógica de máscara. Então, ó, a primeira coisa que eu faço é pegar de uma entrada do meu ambiente que veio dele, eu incluir uma indicação de quais são as máscaras. Essa máscara é basicamente um vetor de 0 e 1 que diz:
ó, essa ação nesse momento ela não pode ser feita, então eu vou marcar ela como 0. As ações possíveis eu marco como 1. Depois disso, eu então venho aqui embaixo e passo essa máscara para minha distribuição de probabilidade. E dessa forma, o cara que vai estar expandindo isso para gerar as distribuições de probabilidade, ele vai saber que aquelas ações não podem ser utilizadas. E outro ponto que eu também alterei foi a classe que implementa a distribuição de probabilidade. Então essa é a classe que vai ser responsável por pegar as ações da rede neural e transformar para uma distribuição de probabilidade. E aqui vocês conseguem ver que eu incluí aqui alguns cenários, eu incluí algumas coisas como, se a minha máscara for 0, coloca que o desvio padrão dela é um número muito baixo, extremamente baixo, e também coloca que a média das ações que tem essa máscara, ela tem um valor próximo de -1. Então, basicamente, o que isso aqui vai fazer é sempre que eu computar a probabilidade de uma ação que é muito baixa, ele vai me dar uma saída de -1. Aí, lá no meu ambiente, eu identificava que a saída de -1 é uma ação inválida. E aí nem aplicava. Então, foi uma das formas que eu encontrei de, usando a API antiga, conseguir implementar essa lógica de máscara. Eu tenho um notebook 4, que eu vou disponibilizar para vocês. Ele não está pronto hoje, não está disponível ainda lá no GitHub, mas eu estou implementando uma atualização desse código, deixa eu ver aqui, de máscara aqui para vocês. Então eu estou fazendo um custom PPO Torch, usando toda essa lógica da nova API, e eu vou implementar então toda essa lógica de máscaras para as ações, usando essa nova API, e eu vou estar disponibilizando para vocês, provavelmente para essa semana ou para outra. Então quem estiver acompanhando o código no GitHub e tiver interesse nessa parte vai ter acesso a isso. Mas, então, acho que eu comentei sobre tudo que eu queria ao longo do curso, então agradecer a presença de vocês ao longo dessas 4 aulas. Espero que eu possa ter contribuído com o aprendizado de vocês, para quem está iniciando em RL, que eu não tenha assustado com relação à profundidade de conteúdos, né, que a gente trabalha dentro de aprendizado por reforço, e para quem já tem experiência que possa ter contribuído com conhecimentos que possam ajudar vocês no futuro de trabalho.